Depois falar sobre empreendedores e tal. Olá, boa noite. Hoje estamos aqui ao vivo para falar sobre empreendedores, a sua luta, as suas dificuldades e o que eles precisam fazer para vencer nesse caminho que tem muito sucesso para muita gente, basta dedicação, perseverança e seguir adiante. Vamos aqui chamar hoje a nossa convidada, a Catiene Mendes, que trabalha aí com o grupo de empreendedoras para participar conosco. Vamos aguardar ela deve estar chegando aí. Vamos lá, estou chamando ela aqui. Estamos quase lá, gente. Mais um minutinho. Catiene, está chegando aí? Opa, boa noite! Boa noite, tudo bem, Catiene? Como é que você Tudo está? bem, graças a Deus, tô bem, graças a Deus. Ah, então maravilha, muito bem. Ô, Só uma Catiene, viradinha na câmera aqui, para não ficar isso, muito ajusta aí, próximo. Aí, dá uma ajustadinha. isso. Eu estou bonito na foto aqui, ó. Tá tópico, Ah, então tá bom. tá legal. Então vamos Deixa eu lá. só, boa noite, né, para todo mundo que tá aí, sejam bem-vindos. Eu vou compartilhar a live aqui com o pessoal que tá aqui, e quem tá chegando também faz o mesmo, gente. Compartilha a live para que cheguem mais pessoas. Às vezes o Instagram não avisa que a gente está ao vivo, né? Sim, te Então é avisando, mais gente importante. vai se beneficiar, vai ter mais informações aqui. Vou compartilhar aqui com uns 30 mil, pelo menos. Pronto, pelo menos ele começa a ver e a gente consegue já começar essa live. Nossa, tô cheia de perguntas, hein? Então Separei vamos lá, aqui vamos lá. centenas delas. Olha, tá com o caderninho aí, perfeito, É, perfeito. É, eu queria primeiro, né, que você falasse um pouquinho sobre a tua experiência, né? Eu não sei se você já fez isso antes de eu entrar, Não, mas não, é estava aguardando importante. você, sim. Ah, tá. Estava te Legal. aguardando para apresentar, para você estar aqui, já ouvi. Bom, Certo. ah, eu sou contador e sou advogado. Tenho duas formações. A minha primeira formação em contábeis foi em 1992. Depois, vendo as dificuldades do mundo nessa área, eu resolvi que eu tinha que fazer mais uma atividade, mais um campo de atuação, mas não para ser advogado, para melhorar, para inovar dentro da minha própria atuação, que é a contabilidade. E aí eu fiz um curso de Direito que terminei em 2005. Antes de estar aqui na Labasse, desde 2004, eu sempre trabalhei na contabilidade. Eu comecei escritório de contabilidade aqui na cidade de Limeira em 1983, aos 14 anos. Nessa época, eu podia trabalhar como Jovem menor, aprendiz, né? né? Com carteirinha Isso, assinada e tudo mais. E eu isso. comecei no escritório aqui muito conhecido da cidade, chamado Santos Escavariello. De lá eu fui para uma rede de supermercados que tem na cidade, também na contabilidade, que era o Guess Supermercados. De lá eu entrei numa empresa, numa indústria metalúrgica Tata. Aos 19 anos eu me tornei o técnico de contabilidade dentro dessa indústria. E ali eu fiquei Ah, por 18 anos, né? Por sim. 18 anos. Terminei o curso de contábeis dentro dessa empresa e meu sonho era empreender. Era abrir meu escritório de contabilidade. Quando terminei em 92, eu ia abrir um escritório de contabilidade. Mas eu já tinha uma certa carreira, um certo salário, um certo prestígio dentro de onde estava, e você se sente assim naquela insegurança. E aí eu fui fazendo algo que não foi a melhor opção, me ajudou bastante depois no futuro em conhecimento, mas eu fiquei ali por 18 anos. E assim eu estou aqui hoje. Aí, no caso, agora você já está no seu escritório, né? Sim, já estou desde 2004, né? Tem Então, 17 anos. que bom. Você é empreendedor na 17 anos. parte contábil. Mas eu comecei a empreender aos 10 anos, né? Depois, se quiser, eu conto como é que eu comecei. Eu descobri para Ah, empreender aos 10 anos. Eu já fui a primeira visão de ser empreendedor e já aprendi algumas regras antes mesmo de ninguém ensinar, de eu ler sobre isso. legal. Que top. E assim, Jefferson, a maioria da minha audiência, a maioria das pessoas que me procuram, as alunas ou pessoas que estão no meu Instagram, que estão começando a empreender, sempre tem essa dúvida, né? E eu acredito que é a dúvida da maioria.
quando já estou até entrando nas perguntas. Quando é o momento certo da pessoa ter um MEI? E, aliás, ela começa pelo MEI mesmo ou não? Olha, eu diria que a maioria das atividades é permitido começar pelo MEI. Então, eu aconselho, comece pelo MEI. É uma estrutura barata, pequena e regularizada. Você já entra adquirindo benefícios. Então, por que trabalhar irregular? Por que não ter benefícios por um preço até que muito bem acessível? Aí você pagar 61, dependendo da atividade, R$ 66. É muito baixo o custo para acesso em relação aos benefícios. Você trabalha sem regularizar, você não tem CNPJ, você vende sem nota, irregular, com risco, você não tem uma previdência para, acaso você ficar doente ou se acidentar, você tem um amparo do auxílio doença ou do auxílio acidente que a Previdência vai te pagar se você estiver contribuindo lá mensalmente. Começa daí. Aí você começa a operar com o MEI. Você está comprando lá, geralmente começa com os seus recursos, e eles às vezes não são tão amplos, né? São meio limitados, mas com o MEI, depois de um certo tempo, um pequeno histórico de venda e comercialização, você consegue ir para um banco e ter, às vezes, créditos com boas taxas. E aí você consegue, nessa fase, se você tiver com uma pessoa como você que dá um foco, dá o direcionamento do que investir no produto que vende, que faz receita, que gera resultados, você consegue trazer produtos para dentro do seu negócio com esse dinheiro e investir para crescer. Aqui no escritório, nós temos uma história de um empreendedor que chegou aqui, acho que por volta de 2018 ou 2017, e abriu um MEI e começou a fazer vendas. Ele fazia vendas assim, físicas, aí ele conseguiu um acesso para entrar para o Mercado Livre. Sim. Ele sofreu muito porque ele tinha começado naquela visão de tudo meio sem organização. Ele era tudo, faz do jeito que dá certo, tira nota, compra com nota, não compra sem nota. Quando ele entrou no Mercado Livre, para quem conhece um pouco de Mercado Livre, Marketplace, vai saber que o Mercado Livre é muito rigoroso com todas as regras fiscais de estoque. Você não consegue ficar ali dentro tentando brincar de empreendedor. Não. E ele foi lá, se cadastrou, começou a aprender a usar sistemas, a usar os sistemas oferecidos pelo Mercado Livre e foi crescendo do MEI. Logo no primeiro ano ele saiu, foi para um ME e foi crescendo. Acho que foi o ano passado, ele chegou, no meio da pandemia, passou de faturamento de ME, de Simples Nacional, ultrapassou os 4.800.000 no ano. Só pelo Mercado Livre. Só pelo Mercado Livre. Nossa. E hoje ele está no lucro real. Hoje ele vende algo em torno de 8, 10 milhões por ano. É a previsão para esse ano aqui. Então, é uma pequena empresa e parece, nossa, eu estou investindo num negócio tão pequeno, não vale a pena ser certo. Não, você tem que começar certo, porque eu sempre digo, desde a criação, desde o início, quando você põe a mentalidade de começar a vender, a empreender, se organizar, pôr tudo no papel. Se você não tiver dinheiro com o sistema, ponha em planilhinha, ponha em papel, no caderno, mas tenha tudo anotado, entenda seu negócio. Quando você fala, Jefferson, de ter anotado, entradas e saídas. Por exemplo, tudo que a pessoa comprar de produto, tudo que ela gastar dentro da loja, dentro do negócio dela, ela tem que estar tudo anotado. É isso, seria isso, né? Sim, seria isso. Se ela vir para um escritório de contabilidade, ela pode deixar isso para um contador fazer. Se ela no MEI que não tem essa obrigação, ela pode ela mesma gerir essa ideia. Então é isso que você falou. Tem que lançar lá tudo, tem um controlezinho para saber tudo que ela vendeu, mês a mês, de preferência dia a dia, porque relatórios de vendas não dá para você trabalhar, vou ver no mês passado o que eu vendi. Não, você tem que ver na semana, por que a sua venda caiu, o que você fez de errado, o que aconteceu no mercado, por que você está indo para baixo, indo para cima, e corrigir em tempo de recuperar. Não adianta ver o resultado do mês passado. Mas é isso daí, vê, lança, para um fim de resultado global e macro, sim, vale a pena você ter um mês todo lançadinho, as suas receitas, despesas, impostos, o que você comprou, o que você gastou, e no final das contas de todo mês, saber se sobrou ou se faltou, porque todo negócio foi feito para sobrar alguma coisa. Sim. Quanto mais, melhor. E aí, nessa parte de, por exemplo, sobrou, né? Cá, tô tendo lucro. Elas falam para mim, cá, tô tendo lucro, tô vendendo bastante
em cima do cálculo dos custos que eu tenho, eu estou colocando 200% em cima. O que eu faço? Eu pego todo esse lucro, eu separo uma grana, e tem que separar, né? Porque se você tem um mês, você tem a mensalidade, é 60, em torno de R$ 60 que paga, dependendo do negócio, né? Que você falou. Já tem isso, né? Tem R$ 60 ali de imposto. E aí tem o seu negócio também. E aí tem aquilo que elas me perguntam muito. Quanto eu devo tirar por mês de salário? Quanto deve ser o meu salário? Em cima daquilo que eu estou tendo de lucro. Tem um cálculo exato, Jefferson, ou não? Não, não existe um cálculo exato. Você tem que conhecer qual é o resultado. Esse é o correto. Qual é o resultado? O que a tua empresa faz de resultado para você? Quanto que sobra no final de um mês? Sobra 1.000, 2.000, 5.000? Em cima disso, você deve estabelecer qual será aquele salário, aquele retirada da qual você vai usar para a sua vida pessoal, para você manter sua casa, cuidar da sua vida pessoal. Vamos exemplificar R$ 5.000. Você vai retirar tudo? E o seu negócio, como é que vai crescer? Como é que você vai reinvestir mais alguma coisa para colocar um produto novo, colocar uma ideia nova no seu empreendimento? Se você tira tudo, você não vai crescer, você vai minguar, você vai cada vez reduzir mais. Essa é a tendência. Se você não amplia, não inova, você reduz, você volta atrás. Então você tem que tirar para sobreviver, mas tem que deixar algo para a tua empresa poder continuar fazendo giro e aumentando o resultado, sempre considerando mudar, inovar. O que você faz hoje não pode não ser o que vai dar resultado amanhã. A mudança vai ser constante. Bom, isso aí. Porque às vezes também, muitas, né, eu percebo assim, né, as meninas chegam um pouco já preocupadas, pelo financeiro já não tá legal. Então eu acredito que, não sei se acontece com todo mundo, acho que sim, comigo aconteceu muito isso. Poxa, ganhei muita grana, eu quero gastar toda a grana. Tá errado, né? Que aí a gente não investe no nosso negócio, o nosso negócio não cresce, aí não adianta nada. Aí você ganhou um mês, no outro mês você não ganha mais, porque você não investiu aquilo que você ganhou. Então, não sei se eu tô correta falando exatamente isso, mas é o que eu falo para elas. Reserva. Quanto é que você consegue reservar? Consigo reservar 40%, então reserva 40%. Não, consigo reservar 60% para poder investir no meu negócio e comprar produtos novos. Então, reserva isso. Consegue pegar essa grana e investir num site? Consegue comprar um celular melhor? Porque você precisa tirar umas fotos. Eu falo aqui com o público que vende produto físico. Consegue um celular que tira umas fotos legais? Você vai precisar disso. Então, vai investindo num negócio. Porque depois você não sabe. O mês que vem, e quando se trata de vendas, o mês ele nunca é igual ao outro. Né? Muda muito. É promoção aqui, depois tem uma campanha de venda lá. Então, isso vai fazer com que o teu negócio cresça mais. Períodos dos anos que propiciam aumentar uma venda, né? Isso sempre acontece. E aí que eu vou dar uma palhinha do meu passado. Eu aprendi uma das coisas lá aos 10 anos que mais importante do que ganhar, faturar, é saber guardar. Isso é muito importante. Aí você fala, preciso ganhar, ganhar, ganhar. Tudo bem, você precisa ganhar e aumentar o que você está ganhando, o que você está faturando. Mas você precisa saber que mais importante que só ganhar é saber guardar. Aos 10 anos, eu venho de uma classe média baixa, e a minha casa não tinha fome, não passava fome, mas era o básico. Meu pai conseguia pôr lá alimentação para os filhos, que eram irmãos lá, mas era o básico, né? Doce, sim, coisa de guloseima, não tinha. Eu resolvi que eu ia comprar meu doce. E eu comecei a vender de sucata, de papel, de lata, de vidro, e comecei, do jeito que eu saía de onde eu vendia, me esforçava tanto, passava no boteco e já gastava tudo no doce. Mas o meu olho engordou para o chocolate, mas isso custava caro. E eu aprendi ali a simplesmente passar, comprar um doce e guardar todo o resto do dinheiro. Depois de um certo tempo, eu passava lá, comprava um doce e o chocolate que eu queria. É aí que eu entendi que mais importante que só ganhar é saber guardar, porque você aumenta seu poder de compra. É verdade, verdade. Isso é bom, hein, gente? Pega essa dica, hein? Fala aí, pessoal que tá aí, tá chegando aí, fala boa noite para nós. Tá gostando desse assunto? Interessa esse assunto? Deixa a tua pergunta aqui também, que o Jefferson ele é expert nisso. Ele vai saber com certeza responder todas as suas dúvidas referente a MEI, tá? Não empreendo, empreendo. Não sei se é para mim isso mesmo. Como é que eu devo começar? Por onde eu começo? Chama a gente aqui. Espaço Gales, boa noite. Legal essa história, viu? Isso daí também aconteceu comigo. Legal. Nossa, eu tô com... A gente que... Eu não sei se isso acontece com todo mundo. Eu acredito que sim. Porque a gente não tem na escola, não tô colocando culpa, mas na escola tradicional,
uma aula onde ensina você a mexer com gestão, né, financeira. Não te fala Nenhum. quanto você deve guardar, porque isso na vida é que vai valer a pena pra gente, né? Se você ganhar tanto, você tem que reservar tanto, você tem que pensar no futuro, tem que pensar numa aposentadoria. Não existe isso em escola tradicional. E eu acho que isso... E aí vem dos nossos pais, a maneira como eles também lidavam com dinheiro, enfim, várias coisas que acontecem e que atrapalham a gente também. Depois a gente quer empreender, mas aí você fala, como eu falei e falo sempre, a gente sabe estratégia, mas sabe ganhar, mas não sabe guardar, o que é o mais importante, não sabe investir, que é o mais importante. Então, isso que você falou é bem legal. Tem que realmente pensar nesse sentido de eu quero aumentar o meu negócio. Sempre, A Mila, sempre, né? A Mila tá falando, ó. Tô começando a me planejar para vender moda infantil. Já li e ouvi tanta informação que tô um pouco perdida. Mila, quando a gente pega muita informação, daquela overdose de informação, aí é ruim mesmo. Foca em um método só, uma metodologia só, uma maneira só, para você ter seu resultado, viu? A Versátil falou, ter um MEI para a loja que não está faturando bem me traz quais benefícios para mudar o quadro real? Deve ser isso, o quadro real da loja. Do projeto. Olha, eu acho que aí o caminho para mudar o quadro real, você tem que entender o que é ser empreendedor, que inclusive é um dos nossos projetos. Entender o que é ser empreendedor, porque muitas vezes, quando você começa a empreender, você conhece o know-how, você conhece o que faz, você é um bom vendedor, você conhece aquele produto, você sabe dizer a qualidade e da negatividade de ser produto, você sabe oferecer para o cliente, você sabe conquistar e convencer o cliente, mas depois que você faz isso, você não sabe o que faz com aquilo que você conquistou. Você se perde, você não sabe se compra mais, se vende mais, você perde o rumo. É porque você tem que se jogar de cabeça. Para ser empreendedor, você não pode ter medo do risco. O risco faz parte, o risco de não dar certo. Mas o risco de dar certo também está lá. Então não ponha a conta mais risco de dar errado, mais risco de dar certo. Se você vai fazer essa conta, põe no meio. Eu tenho as duas chances, eu tenho os dois riscos. Eu posso ganhar, subir, crescer, conquistar, ficar rico com isso, ou pode não dar tão certo. Vale muito você estar sempre atento aos seus erros, mas muito mais aos erros de quem já fez. Por isso que é importante esse trabalho teu, o nosso trabalho, porque acertar com o erro dos outros é muito mais barato do que ter que aprender e corrigir com o nosso próprio erro. O custo é alto quando a gente erra. A gente até aprende, não esquece mais, mas é caro. A gente paga um pouco fora do normal para isso, entendeu? Verdade. Concordo. É isso mesmo. Aqui, esse trabalho que eu faço e que vocês fazem aí, você agora faz como contador e logo vai ter aí um projeto bem legal de vocês também que eu tô vendo. É exatamente isso. Mais do que você não errar, né? Ou eu vou tentar sozinha, vou fazer sozinha, já aprende com o erro do outro. Sim. Eu levei 10 anos, mais de 10 anos, para aprender o que eu sei de vender hoje. E eu errei demais. Eu errei muito na hora de conversar com o cliente, na hora de derrubar uma objeção dele. Tudo que eu levei mais de 10 anos para aprender, eu resumi. Ó, você vai fazer assim, desse jeito. Faz assim que dá certo. Então, é um caminho, né? E aí, Sim, em cima do que a Versátil falou, pode ser, com certeza, né, que você... Cara, não tô tendo lucro, né, Jefferson? Não tô tendo lucro no meu negócio. Devo abrir um MEI mesmo assim? Eu acredito que você tem que acertar primeiro isso. Esse lucro, né? Como ela já está nessa condição, o ideal é ela corrigir. Não adianta agora começar com uma coisa que saiu um pouco do trilho certo, né? Sim, ela já está sem o MEI, não está regularizado e está com uma dificuldade. A primeira coisa é corrigir a dificuldade, para ela não ter uma experiência não boa e começar com o negócio andando meio torto e não fruir isso daí. Ela tem que recomeçar com uma outra coisa. Apesar que eu gosto muito de ler e sobre, talvez vocês já ouviram, que eu já falei isso até nos meus posts, que o Winston Churchill foi um ministro britânico lá no século XVII, e ele sempre dizia o seguinte, e eu gosto muito dessa frase dele, que o sucesso é a habilidade que você tem de passar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo de chegar ao sucesso e dar certo. Então, não é porque você teve um fracasso, teve 2 fracassos, que você joga a toalha e sai correndo. Não, você olha para o seu erro e fala assim, agora eu vou levantar e vou bater nesse erro e vou passar para a próxima fase. Porque até aqui eu já cheguei, já sofri, eu vou para frente. Sim, verdade. É isso. Não é fácil, né, no dia a dia, mas é assim
e Não é, funciona. nossa, se É eu for. assim que Ó, tem que ser. E eu tava, adiante. eu tava falando hoje numa live mais cedo que eu fiz com uma empreendedora, uma conhecida também aqui no digital, que esse perfil que eu tenho aqui não é o primeiro, já é o terceiro perfil. O primeiro eu tinha uma sociedade e a gente desfez a sociedade. Como ele tinha começado com o perfil, ele ficou. E aí eu comecei outro. Aí eu tinha mais ou menos uns 6 a 7 mil seguidores e o Insta derrubou, porque eu infringi uma regra. Isso é uma das coisas, né? Já tive conta de anúncio bloqueada, perdi tudo. E o El, que é o gestor de tráfego, sabe o que eu tô falando. Quando você tem uma conta de anúncio com o pixel todo avançado, tá tudo certinho, você perde. Então, são os desafios que vêm, né? São os fracassos, como o Jefferson falou, que faz a gente ficar até mais forte, eu acho. Porque você vai aprendendo muito com isso. Nossa, eu aprendi demais. Aprendi o que eu não devo fazer. Né? Mais do que aprender a fazer, aprendi o que eu não devo fazer. E ele falou, lógico que eu sei. E empreender é isso. É como ele falou mesmo. É você não... Mesmo tendo os erros, aliás, mesmo tendo os riscos, você estar disposta a correr os riscos. E aprender com os erros. Não só os seus erros, mas os erros dos outros. Para você conseguir avançar e ajustar. Porque também, Jefferson, é o que eu digo. Se você está fazendo errado, continua fazendo errado, você sabe que está errado, mas não faz nada para corrigir, também não adianta. Você não vai sair do lugar. Com certeza. Né? Aí Vai não ficar no funciona. mesmo. Aí não funciona. Se você sempre fizer a mesma coisa, você só pode chegar ao mesmo lugar. Você não vai mudar. Então tem Sim. que sair dessa situação, que hoje se fala muito na inovação, né? Hoje se Sim. batalha muito a inovação. Qualquer pessoa aí, você escuta falar, fala da inovação. E aí eu volto lá no passado, vamos falar da inovação. Quando você quer, quando você tem necessidade, quando você está apertado, encurralado, você vira inovador. Pode ser que não seja o melhor da situação, deveria ser naquele momento que você está tranquilo, livre, leve, fala assim, agora eu vou mudar, eu vou fazer isso, vou por aquilo. Mas não, é na hora da pressão, da pancada que você fala, agora eu vou fazer isso, eu vou acertar. Porque Sim. é tudo ou nada, você já está ali no jogo. É igual uma luta, ou você vai e bate, ou você vai e apanha. Não tem como voltar atrás. Quando eu falei para você daquela historinha do doce, deixa eu voltar, porque eu fui muito precoce em tudo para empreender. E lá, aos 11, 12 anos, quando eu vi que o chocolatinho que eu falei para você dava resultado, eu pensei que eu queria caixa de chocolate. Na época, entre essas caixinhas que hoje pesam 250 gramas, pesava meio quilo. E eu tentei entender como eu ia conquistar vendendo papel, vendendo latinha. Era muito pouco. Eu fui no mercado municipal aqui da cidade e eu vi que o sujeito, na época do açougue, ele comprava jornal para embrulhar as vendas da carne dele e pagava. Jornal bom, tinha que ser bom, limpinho, né? Uhum. E a pessoa só tinha usado para leitura. Aí eu fui lá, perguntei o preço para ele, fiquei espantado. Falei, nossa, é isso que eu preciso fazer. É isso meu caminho. Mas morava num bairro que quase ninguém nem via jornal. Mas no caminho da escola tinha várias casas de pessoas com capacidade de comprar jornal. Eu fui passando de casa em casa, pedindo jornal, doação do jornal usado. Fui conquistando pessoas que me faziam aquilo. Arrumei carrinho para poder transportar. Ia lá vender o jornal dentro desse mercado para comprar as caixas de chocolate. Ou seja, eu larguei aquele outro caminho que eu fazia para inovar para essa nova situação. Então, você, muitas vezes, está fazendo algo que não é o que te dá resultado. Tudo bem, está te trazendo até ali. Fez você chegar até aqui. Mas olha para o lado, olha para frente, olha para cima, olha para tudo que você tem na sua possibilidade e vai lá e conquista outra coisa. Não fica dependendo de viver só daquilo que você está fazendo ou te ensinaram, o que você aprendeu. Tenta olhar para o lado, tenta buscar uma coisa nova. É verdade. Isso eu lembrei agora que você estava falando, acho que foi no próprio perfil da Labas Contabilidade que eu vi isso. Você falou um pouquinho isso no início e eu lembrei agora, eu queria que você repetisse também. Como é que eu sei que eu nasci para empreender? Você falou. Tem várias regrinhas, principalmente para quem é CLT. Eu acho que o caminho começa o seguinte: você está dentro da empresa, você é CLT, você não é aquela pessoa que chega, está pronta só para fazer o seu trabalho. Você está ali, você está olhando para o trabalho do vizinho, tentando aprender mais sobre o que você faz,
você não fica ali aprendendo só dentro do ambiente do seu trabalho, você fora dali, hoje em dia ainda com facilidade da internet, tenta aprender mais sobre a sua própria função, sobre a sua profissão, o trabalho que você executa, traz essa informação para dentro da empresa, você se mostra para dentro da empresa, você começa a gerar essa situação que você não quer ficar preso, o que eu chamo que é um passarinho de gaiola, porque você está sempre fechado no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa e cantando do jeito que o dono manda. E Sim, você tem, você tem outros mundos, outras visões. Quando você começa a se sentir assim, você já sabe que aquele não é seu ambiente. Você já sabe que você está sendo... Você vai se sentir, de certa forma, vamos dizer assim, sufocado. Aquele ambiente não te faz bem. Você precisa fazer algo para você. Esse é um dos primeiros sintomas quando você está ali dentro. Eu estava lembrando esses dias com meu marido aqui, e vira e mexe, sempre vem alguns resquícios assim, de quando eu era... na Limeira o pessoal conhece, não sei se no Brasil todo é assim, patrulheira, né? Guarda-mirim. Eu fui guarda-mirim. E eu trabalhei em um escritório de exportação como guarda-mirim. Então eu fazia de tudo. Era só para eu ficar na recepção, só atendendo, né? Telefone, mandando as coisas ali. Mas eu fazia mais. Eu fazia o café, eu tirava o lixo, eu levava café para eles, né? Que eram 2 no escritório lá. Então eu fazia algo a mais. E lá, naquela época, eu não sei se tem hoje isso mais, gente. Se tiver, sou muito velha. Impressora, tinha cartucho. Ainda tem isso aí? Cartucho da impressora? Hoje é mais cotone, mas tem as de cartucho ainda. Então, eram os cartuchos. E tinha cartucho recarregável. E aí, esses cartuchos, os donos falavam, acabou, cara, você joga fora. Beleza. Aí, andando pelo centro, eu vi um local lá que eles compravam cartucho. Eu falei, opa, eu posso pegar aquele cartucho que ela fala para jogar fora e começar a vender aqui. E aí eu vou começar a ter uma grana a mais. Porque patrulheira ganhava, né? Não ganhava muito. Guardinha mirim, primeiro trabalho. E ali eu já tinha, né? Ali foi uma das coisas que eu vi, eu já era empreendedora. Eu já pensava, como que eu posso tirar uma grana a mais aqui? Cá, pode jogar fora. Posso? Beleza. Ia lá e vendia os cartuchos, pegava uma grana e comia alguma coisa no centro. Mais atrás ainda, né? Quando eu ainda não era registrada nessa época. Mas com 12, 13 anos, Limeira é a cidade da joia ainda, né, Jefferson? Ainda é. Ainda é. Tem muito nas casas equipes que montam joia, que montam as pecinhas. E as minhas vizinhas, elas faziam isso. Pegavam das fábricas e montavam. E chamavam a gente, você quer vir? A cada R$1.000, a cada 1.000 peças montadas, você vai ganhar R$30, R$40. Era pouquíssimo. Mas eu falei, poxa, pedir dinheiro pro meu pai não dá. Meu pai também não dava, né? Era difícil, porque para ele também era difícil. Ele trabalhava em 2 empregos. Eu falei, não dá para ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Eu vou ter que trabalhar. Aí eu fui lá e comecei a fazer as joias e tirava 100, R$200 também. Isso com 13 anos. Então, assim, E aí o tempo foi passando. Hoje, né? Quando eu olho para trás, eu falo, eu já nasci para isso mesmo. Eu nasci para empreender mesmo. Porque eu não tenho medo do risco, eu não tenho medo do amanhã. Eu não gosto de ficar dentro de um lugar específico, parada, com a rotina. Isso para mim não dá certo. Então, quando eu vi os stories, aí eu falei, nossa, isso aqui só confirma aquilo que realmente tá dentro do meu coração mesmo, né? E eu falo muito para as meninas, às vezes você, de repente, não nasceu para isso. E tá querendo fazer algo que não é o seu caso. Você tem que empreender de um outro jeito, né? Empreender dentro de uma empresa, por exemplo. Gente, se vocês estão curtindo aí, curte aí, manda um aviãozinho aí pro pessoal, chama a gente aí, vamos jogar essa informação para mais gente, né, Katia? É muita coisa que tem aqui para perguntar. Deixa eu perguntar outra, o pessoal compartilha aí, gente. Tem uma pergunta de uma seguidora que falou assim, o MEI, a contribuição, ela vale como aposentadoria? Porque hoje em dia a gente não sabe, né? Se vai ser aposentado. Sim, a contribuição do MEI vale como aposentadoria. Tem vários benefícios, não é só aposentadoria. A contribuição do MEI, desde que você já tenha 12 meses de contribuição, e isso pode ser não só como MEI, se você já vem do CLT e continua contribuindo, na hora que você atinge no mínimo 12 meses de contribuição previdenciária, com o MEI, inclusive, você passa a ter direito a auxílio doença, se você estiver doente, auxílio acidente, se você sofre acidente que se impossibilita de trabalhar, o auxílio maternidade para o caso das mães que tem o filho, né?
recebe o auxílio maternidade e serve para aposentadoria. Só que a aposentadoria do MEI, pagando só esses R$ 55 que é a contribuição do previdenciária. Está dentro ali mais 5 de ISS e um de ICMS, que às vezes está sendo pago 60 ou 60 mil para quem tem comércio e comércio mais serviço. Esse valor serve para aposentadoria. Lembrando que é aposentadoria por idade, não é por tempo de contribuição. Então, se você contribuir só como MEI nesses R$ 60, você vai contribuir até aposentar por idade. Se você quiser, depois que você faz um dinheirinho, já está um pouco mais capitalizado, se você quiser fazer uma upgrade para isso e pagar um pouco mais, aí você pode contribuir um pouco mais, gastar um pouco mais da Previdência para subir essa contribuição. Que a base é um salário mínimo essa contribuição. Mas aí, no caso, se a pessoa fizer isso, ela vai aposentar por tempo de contribuição, então, se ela subir. Por tempo de contribuição, isso. Ela vai ter que atingir hoje está subindo, né? A mulher aos 60 anos está subindo gradativamente até os 63 anos e os 15 anos de contribuição vai subir até os 18 anos. Isso está gradativo, está escalonado de 6 em 6 meses a cada ano. Então, ele está subindo um pouquinho, mas você atinge pela idade. A Ira perguntou aqui, ó. Ira Modas. É verdade que quem é pensionista não pode ter MEI? Não, se você tem pensão, você pode ter MEI normalmente. Pensão, aposentadoria, se você trabalha como CLT registrado, tudo isso você pode ter MEI. A única situação que vai se tornar impeditivo para você ter um MEI é se você tem uma aposentadoria por doença, aquela que por alguma situação de saúde você ficou impossibilitado de continuar a trabalhar e foi aposentado muitas vezes até mais cedo, precocemente, por conta da saúde. Esse tipo de aposentadoria não deve ter o MEI porque você perde a aposentadoria. Ah, sim. Jefferson, outra pergunta, nesse sentido mesmo. Se a pessoa ela trabalha registrada, porque eu tenho muitas alunas assim, trabalham ainda registrada, estão começando agora a empreender, né, paralelo, e tem MEI. Se elas, de repente, saem do serviço, elas perdem algum benefício do CLT? Se elas estão já com MEI aberto, elas só perdem um único benefício se forem demitidas, que será o seguro-desemprego. É a única perda, é o único prejuízo que elas podem ter se forem demitidas e ter um MEI no nome, não recebe seguro-desemprego. As demais verbas lá, indenizações, multa de fundo de garantia, saque de fundo de garantia, tudo isso recebe normalmente. O prejuízo será só o seguro-desemprego. Ah, tá. Que no caso é o governo, né? Como se fosse ele que segura, né? Sim, porque aqui, o seguro-desemprego, ele não é pago para quando a pessoa tem uma outra renda, e o MEI gera outra renda. Gera outra renda. Faz sentido. Jardim Verde falou, o MEI já atualizou para 2 funcionários? Não, o MEI ainda não atualizou para 2 funcionários, não subiu ainda o faturamento para 130 mil, que é a previsão, porque isso foi votado só na Câmara do Senado, seguiu para dos deputados, mas lá ainda está engavetado. Ninguém botou nem pauta para votar isso daí. Nós temos a possibilidade de que, se for colocado em pauta e votado ainda até dezembro, mude a partir de 2022. Se não votar até dezembro, votar em 2021, a mudança ocorre lá em 2023. Ah, ou seja, né? Ainda tem um tempo ainda. Tem um tempo. Tem que botar fé para que eles sentem lá e façam essa análise, essa votação. Sim. Acho que a maioria da coisa você respondeu aqui, deixa eu ver. Imposto de renda. Como que funciona para quem tem MEI? O MEI funciona assim. Você tem uma fração desse valor que é isenta, que é considerada assim como se fosse o lucro dele. Se você faz vendas, comércio, 8% do seu faturamento bruto é isento. É como se fosse o lucro calculado pelo contador, porque é feito por presunção. Se for serviço, 32% é o valor isento. O restante, depois que você pega seu faturamento, 70 mil reais, vou dar um exemplo hipotético, 70 mil reais, vê quanto vale os 8% de serviço, os 8% do comércio, tirou suas compras, se você faz compra, o que sobrar, se for acima de R$ 29.570, é tributado pelo imposto de renda da sua pessoa física. Portanto,
Muita gente até não faz e deixa passar batido, não faz nem os cálculos, fatura 70, 80 mil e vai levando de boa. O problema é quando cai na malha fina e o fisco chama lá para prestar a conta. É aí que você vê a conta que encarece. Aí o negócio fica difícil, hein? Aí que a conta encarece. Quando ele já tem o que eu sempre chamo que o pequeno empreendedor já precisa começar a pensar como grande, desde pequeno. Ou seja, se ele já pensar como grande e contratar um escritório da confiança dele, um contador da confiança dele, e mandar para lá a receita, as notinhas, as guias que ele paga, e o contador fizer uma contabilidadezinha, assinar um balanço lá e atestar que ele teve lucro de X mil reais, tudo isso pode ser lucro sem pagar imposto, que vai ser maior, às vezes, do que o percentual que nós estamos falando, que é uma presunção criada pelo governo. Entendi. É que a maioria desconhece isso e, quando chega, termina levando a coisa mais... sem essa parte contábil, eu falo por experiência própria. A gente leva como se, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu vou atrás... Vai empurrando, e é algo que é muito, muito importante, que faz toda a diferença. Você quer ver uma coisa importante? Nós pegamos um MEI aqui que a gente trabalhou para regularizar ele, porque ele foi autuado pela Receita Federal, porque ele tinha cartão, que hoje é um negócio para se vender, e dificilmente alguém opera sem um cartãozinho de débito ou crédito. Só que ele operava no cartão com 120, 150 mil por ano, só de cartão. Fora os depósitos na conta e outras coisas mais. E a Receita, ela recebe todo esse informativo de operação de cartão. E ela mandou o comparativo, 80 mil reais de faturamento, 150 mil de cartão. Ele foi descaracterizado do MEI, ele foi tributado com multa, porque aí interpreta-se como sonegação. Foi tributado com uma multa alta, pagou os impostos, parcelou tudo, gerou um passivo, uma dívida de imposto grande. Por quê? Porque não seguiu a regra. Naquela continha do MEI, a gente não deve colocar ali mais do que os 81 mil reais. O governo está de olho, ele enxerga isso daí. Basta ele querer ter ação. Principalmente como você falou, se usa maquininha, né? Porque a própria empresa já passa para o governo, né? A própria empresa passa a maquininha passa direto para o Estado de São Paulo, para o comércio, e direto para a Receita Federal. Está lá a informação. Se você vê a notificação, vem assim o demonstrativo, mês a mês, quanto passou de máquina, mês a mês, quanto ele declarou que vendeu. Caraca. Inclusive, isso serve para outras atividades. Gente. Não tem como fugir. Quanto mais próximo do correto. A Maria Flor fez uma pergunta interessante. O MEI pode ter 2 comércios, tipo alimento e roupa? Pode. Nada impede você ter 2 atividades que estejam permitidas no MEI. Às vezes o que é conflitante é porque você, quando tem, por exemplo, alimento, você tem uma questão da vigilância sanitária, mesmo para o MEI, que é uma questão de saúde pública. Então você tem que ter uma área que atenda os requisitos da vigilância sanitária da cidade e uma área que atenda os requisitos do comércio de roupas, não sei que seja um ambulante, talvez, né? Uma pessoa que vende de porta em porta. Que top, gente. Até o El fazendo pergunta aqui. E se a maquininha for no CPF? Não tem como, El. Eu acho que não tem como. Porque o CPF é atrelado no CNPJ, não é? Olha, o CPF pode fazer maquininha hoje em dia. Pode. Nada impede. Por quê? Existem os profissionais autônomos, aqueles que trabalham, prestam serviço. O comércio não se pode prestar como pessoa física, mas Sim. O serviço ele pode ser prestado como pessoa física, pagar imposto de renda numa alíquotas altíssimas, só que da mesma forma o governo ele vai verificar, ele vai conseguir enxergar essa movimentação do seu CPF. Você às vezes é uma pessoa que nem tem declaração de imposto de renda pessoa física, entra lá 200 mil, 100 mil, sei lá, um valor muito superior à possibilidade de que alguém que não tem nem declaração de imposto de renda. Legal, a gente falou de coisa bem interessante, principalmente no sentido de benefício, né? Tem muito benefício mesmo. Mas eu vi que você falou já sobre isso. Tem o imposto. É só isso que ele tem de dever? É só pagar o imposto? Nesse caso aí, para o governo, é só pagar o imposto. Ele tem outros deveres. Vamos lá. Por exemplo, muito MEI costuma falar assim, eu sou MEI, não preciso emitir nota. Não sei se você já ouviu isso. Eu sou MEI, venda, não preciso emitir nota, não preciso emitir nota de serviço. Isso não é verdade. O MEI não precisa emitir nota se eu comprar dele e não exigir a nota. Aí ele pode fazer o controle dele lá.
Mas se eu for aquele consumidor que chego lá, compra alguma coisa, ou pega, eu tomo um serviço dele, e eu exigir a nota, ele tem a obrigação de fazer a nota como toda e qualquer empresa, sob pena também de ter as multas por não ter emitido a nota solicitada. Então, isso é uma situação que muito MEI acha que estou tranquilo, não emito nota. Não emite se não for solicitado. O MEI tem um limite de faturamento, 81 mil hoje, com a possibilidade de crescer para 130, se o projeto vingar, mas muito dos MEIs não sabe que ele tem um limite de compra. Muito MEI vai lá, fatura 50 mil reais e compra, arruma um dinheiro lá na família, uma coisa, empresta, ou tem mesmo as suas reservas, vai lá, compra 90, 100 mil, 120 mil. O MEI tem limite de compra no CNPJ. Você só pode comprar até 80% da sua receita bruta, do valor que você fez de venda até aquele mês. Então, em outubro, digamos que esse MEI faturou até agora 50 mil reais. Ele só pode comprar 80% dos 50 mil, 40 mil reais até agora. Ah, comprei 60 mil. Você está passando do limite. O governo já previu isso na lei, entendeu? Então tem limite de compra também. Essa é importante, hein? Repete aí pra gente. Tem um limite de compra? O MEI tem um limite de compra de 80% tem limite de compra de 80% do faturamento que ele tiver conseguido até o mês dessa compra. Então, esse exemplo que eu te dei, 50 mil reais faturados, vendidos com nota, até agora, esse mês de outubro, ele pode comprar 80% desse valor de 50 mil, ou seja, 40 mil reais até outubro. Se ele comprar acima, ele já fugiu da legislação, ele já está errado, já está infringindo uma lei. Mas ainda que ele queira investir no negócio, crescer esse negócio, ainda assim, ele tem que começar a faturar mesmo. Ainda que ele queira investir. Isso é justamente uma regra estratégica criada pelo governo no meio, para que se a pessoa vai botar ali 100 mil, 120 mil, já entende-se que ele vai ter capacidade de ultrapassar 80 mil. Então ele deve ir para outro sistema, para a Simples Nacional, que é o ME. Oi, essa daí já é uma porteira que o governo põe para limitar, para ele tentar limitar essa atividade dentro do limite dos 81 mil. Porque senão acontece justamente isso. O que acontece de ter uma nota? Quer ver outro benefício? Muitas vezes você consegue comprar com preços muito mais acessíveis, melhores negociações, no CNPJ no MEI, do que você chegar lá como consumidor e tentar comprar, sei lá, roupa para revender, calçados, alimentos para revender. O preço, muitas vezes, é um quando você fatura no seu CPF uma compra como consumidor e outro quando você chega lá e tem uma empresa que é um comércio de roupa, um comércio de alimentos. Você tem um preço diferenciado, porque o atacado já está te vendendo com preço para você ganhar dinheiro. Certo? Uhum. Então, é aí que o governo enxerga que não dá para deixar esse MEI comprar lá em cima, porque ele vai vender lá em cima onde? Sem nota. Que interessante. Assim. Muito top isso. Bem, não, essa eu não sabia. Eu vou até anotar aqui. Porque quando me perguntarem, não adianta querer sair comprando, gente. Não adianta. Ele tem uma limitação. Sempre terá uma limitação. Ô Jefferson, a Maria Flor também perguntou aqui, ó. Tem muita burocracia para cancelar o MEI? Eu fiquei sabendo que tem. Para abrir é super simples. Aliás, como é que faz para abrir primeiro? Para abrir, você tem... Abrir, você só precisa ter um código de acesso naquele MeuGov, tem um site chamado MeuGov, que é o mesmo que você utiliza aquela senha para baixar um CND digital, para você baixar aquela carteira de vacinação do SUS digital, é a mesma senha. Você procura lá no Google como abrir o MEI no MeuGov. Por quê? Porque dentro do site ali da internet, você vai encontrar N pessoas pescando você para cobrar, tá? É então, verdade. As meninas já caíram nessa. Pagaram 200 reais para abrir o meu. Não, mas não precisa pagar. Tinha que pagar. Aí ele te manda um boletim falando que é uma taxa, não sei o que, você paga, ele abre, ele faz. A pessoa até faz o serviço, mas ele cobrou para fazer, tá? Porque qualquer um pode fazer. Aí ele vai pedir a mesma coisa, vai pedir essa documentação e vai para lá. Então você precisa ter essa senha, acessar lá com seu nome, CPF, RG, título de eleitor,
ter o endereço aonde você vai colocar a sua atividade, saber, já ter escolhido pelo site, você também consegue encontrar qual é a atividade que você vai prestar. Lá no site você já consegue consultar, mas se você for lá já está mais fácil, já souber a sua atividade, o nome que está. Pelo Google você consegue fazer uma pesquisa lá, atividades permitidas no MEI. Você consegue abrir e abra sempre atividades permitidas no MEI 2021, porque o MEI vai mudando, de ano para ano vai saindo, vai entrando novas atividades, tá? Ele vai modificando. Até uns anos atrás, por exemplo, o gestor de tráfego era possível estar no MEI. Hoje, desde 2020, não é possível mais. Tá? Então, as coisas vão mudando. O MEI ele vai regularizando. Entrou ali, preencheu toda essa informação, um capital social, que é um valor que tem que representar aquele investimento, dinheiro que você vai pôr para começar seu negócio, não sei, 5, 10 mil reais, que vai representar as primeiras compras, os primeiros investimentos em mercadoria que você vai fazer, por lá, um nome fantasia, porque muitas vezes você vai abrir o MEI, você já tem um comércio, um nome fantasia ali que vai mostrar para o público com esse nome de fantasia. Então você tem onde pôr, vai sair no seu cartão de CNPJ, mas o nome do MEI sempre será o nome de pessoa física. Se fosse eu, por exemplo, seria Jefferson Labassi, todo o meu número de CPF, sem ponto e sem traço. Você já deve ter visto muito esses nomes de empresa. É o MEI, tá? É o MEI que sai assim, com essa conotação, dessa forma aí. E aí, então, a abertura preencheu todo o cadastro, está aberto o MEI. Preencheu todo o cadastro, você já tem a impressão dos seus documentos, do certificado de cadastro do MEI, que é o CC-MEI, e a impressão do seu CNPJ. Já sai ali na hora. Pode levar, mesmo que a pessoa não tenha muita habilidade, vai meia hora, 1 hora, para ter um pouquinho mais de dificuldade. É muito rápido, tá? É bem fácil, e aí, assim. No caso, como ela perguntou, para fechar. A baixa, ela também é da mesma forma, muito tranquila. Você vai voltar no mesmo local e pedir para baixar. O termo é exatamente esse. Você vai baixar com data de hoje. Se você entrar amanhã com data de amanhã, sempre do dia da operação. Tanto a abertura quanto a baixa. Sempre do dia que você entra lá e faz seu cadastro. Não tem o que acontece, não, o que acontece é que se você não pagou guias do seu MEI, aqueles R$60, deixou de pagar, se você baixar o seu MEI antes de quitar isso aí, a dívida vira sua, vira do seu CPF. A Receita sabe quem você é o dono, automaticamente você se torna devedor. Nada, nenhum problema, mas você vai ser devedor até conseguir quitar aqueles débitos ali. Então, que muita gente às vezes sofre, tem uma certa dificuldade, uma certa restrição na baixa, é na hora de fazer a baixa e não pagou. Nós tivemos esses dias uma pessoa que pediu até para vir aqui, pediu até para a gente fazer, ele nunca fez declaração, que o MEI, uma coisa muito importante, todo ano tem que entrar lá e fazer a sua declaração, dizer o quanto você prestou de serviço, o quanto você fez de vendas, lançar lá. Vai perguntar se você tem empregado ou não tem empregado, mesmo sendo um, tem que lançar lá. Sem isso daí, ele bloqueia hoje em dia a sua possibilidade de emitir a guia, inclusive, depois de vencido o prazo. Mas vamos lá, a pessoa fez há anos, teve o MEI, e nunca recolheu nenhuma guia, por 2 ou 3 anos, se me falha a memória. Então, quando ele veio baixar, ele devia R$3.000. Então, nessa hora, assusta e se torna difícil, porque você tem uma conta, uma dívida grande, mas porque você, ao longo do tempo, não administrou, não fez gestão desse valor. Simplesmente deixou lá e, por N razões, não recolheu. E aí não tem negócio também, tem que pagar à vista. Se a pessoa fez tem isso. Tem até parcelamento. Dá até para fazer parcelamento. Sim, consegue parcelar, mas a dívida vai existir enquanto você não quitar. Ah, sim. Ainda vai com o governo, né? Não, vai. Enquanto você não quitar, ela vai estar lá. Vai dever eternamente. Chamando. Não tem como. Respondido, Sim. Maria. Que bom, viu? Eu não sei se o pessoal tem mais perguntas aqui. Eu acredito que todas as perguntas que as meninas me fizeram. Deixa eu colocar uma coisa que aconteceu nesse ano, que mudou. Talvez muitos que têm MEI sabem, quem não tem ainda não sabe, não conhece essa situação. Hoje, a partir desse 2021, o MEI passou a ter que emitir guia no mês a mês. Aquela guia que recolhe, ela é impressa no site mês a mês. Até ano passado, a gente conseguia pegar e emitir 12 guias. A pessoa pegava 12 guias e ficava com um carnezinho. Todo mês ia recolhendo. E a grande reclamação consistia em que, às vezes, uma pessoa se acidenta, fica afastada 2, 3, 6 meses, mesmo assim ele tinha que manter os R$60 pagos. Sim.
A reclamação foi grande e surtiu efeito. Então, a partir desse ano, o sistema do Simples Nacional mudou o MEI e todo mês ele tem que entrar lá para emitir sua guia e dizer se ele teve ou não benefício da Previdência. O que significa dizer isso? Significa dizer que se ele passou o mês todo, 30 ou 31 dias, nos fevereiros 28, 29, ou seja, durante todo o mês ele teve afastado pela Previdência e recebeu 100% do mês pela Previdência, ele não precisa recolher a contribuição do MEI, a guiazinha do MEI, tá? Ele só marca lá, a próprio site vai buscar o benefício pelo número dele e vai localizar que ele está recebendo o benefício. Agora, se ele recebeu um dia, 29 dias, no mês de 30 ele recebeu 29 dias da Previdência, e um dia ele der o alta para ele, ele vai ter que recolher os R$ 60 por causa de um dia. Vai. Ou seja, não adianta. Mas já melhorou em partes. Antes não tinha Com nem essa certeza, porque sensibilidade. antigamente ele já tinha que pagar, né? Sim, já tinha que pagar de qualquer forma. E aí, eu acho que você respondeu essa daqui, mas eu vou frisar ela novamente. Para quem é obrigatório? Para todo mundo que já se declara autônomo, é obrigatório o MEI, ou o MEI não é obrigatório? Eu não sou obrigada a abrir o MEI, eu posso vender só com o meu CPF. Vender, você nunca pode vender com CPF. A pessoa física não pode comercializar por CPF. Por quê? A comercialização no CPF subentende que você está vendendo algo de uso. Porque se eu comprei um celular, eu comprei para consumo. Eu não compro 3, 4 celulares para vender. Isso é operação própria de quem faz comércio. Tá? E o que então, pode acontecer? Se torna obrigatório, então. Se torna obrigatório. Para comércio não tem discussão, se torna obrigatório. Eu vou te dar um exemplo de um caso que não era o MEI, mas que aconteceu algo parecido. A pessoa aqui na cidade trabalhava com comércio de veículos usados. Aquela pessoa que compra e vende carro. Sim. Mas ele comprava e vendia carro e não emitia as notas, que ele tinha que emitir nota que comprou, emitir a nota que vendeu, pagar os impostos, sabendo. Não emitia, mas toda essa movimentação ia para a conta dele. A compra, a venda, o pagamento, o recebimento, até que a Receita foi lá para fiscalizar, porque o volume cresceu nas contas e ele não tinha compra e venda. Ele simplesmente era uma empresa inativa, sem compra e venda, e lá com estacionamento cheio de carro. Nossa. Então é mais ou menos similar, estou contando essa historinha, porque é o que acontece dentro do MEI também. Nossa, isso alguém perguntou aí, Jardim Verde, e serviço? Se torna obrigatório? Porque a gente está falando muito da parte física, né? Que nem eu vendo serviço. Eu tenho o MEI. Mas como que funciona? É obrigatório ter um MEI? A pessoa que o serviço, eu diria que é obrigatório no sentido, é muito mais barato. Você vai pagar R$61. Se você trabalha como pessoa física autônoma e presta serviço, você pode? Pode. Mas só que, digamos que você teve no mês uma renda de serviço de R$3.000. R$3.000 vai ter que pagar imposto de renda. Vai dar na tabela lá nos 17,5%. Tem uma reduçãozinha e tal, você vai perder ali uns R$200 no imposto de renda. E já vai descontar na fonte. Esse seria o correto. E R$3.000, você teria que recolher a Previdência à base de 20% dos R$3.600. É um tiro no coração de doido. Né? Você dá R$600 numa Previdência. Coisa que se você tiver um MEI vai pagar 60, tudo bem que é sobre o salário mínimo, ou mesmo que você vai para uma ME, você estaria pagando sobre os mesmos 3.000 que eu falei, você pagaria 6% de serviço e pagaria 11% de INSS sobre R$1.100 de salário. É muito menor a tributação e você está completamente regular, sem precisar ter medo ou pensar que é um risco para você como fisco se encontrar nessa condição. Sim. Gente, na verdade, é o que eu falo, não adianta. Mais dia ou menos dia, o governo vai bater na sua porta. E outra, né? Como o Jefferson falou, você tem que começar pequeno já pensando grande também. Então, já deu para regularizar. Já dá, eu tô ganhando uma graninha aqui. Começa. Abre o seu MEI, vai atrás. Não, pensa só, uma pessoa que está faturando R$1.000, quanto é 60%, R$60? É muito pouco que ele paga. É bem baixinho, mesmo que seja R$1.000. Se ele fez R$1.000 de serviço, R$60 é muito pouco, não representa quase nada perto do faturamento dele. E ele está regular, os R$1.000 dele vem limpinho, está tudo certo. Se ele fatura 10.000, então,
R$ 60, é muito pouco. Ou seja, às vezes se faz uma economia boba. Que vai depois ficar ruim lá na frente, né? Vai Quando chega lá na frente, descobre que está tudo irregular, muitas das pessoas conseguem vender, né, e comprar e prestar serviço na pessoa física, tudo irregular, consegue comprar casa, comprar carro, e aí pergunta para ele, tem declarado? Não tem nada declarado, ou seja, ele vive com tudo isso no risco, não pode pôr numa declaração, não, chega num banco, o que o senhor tem? Eu tenho isso, traz sua declaração, não tem declaração, se quer financiar uma casa, cadê sua declaração? Não tenho declaração. O MEI possibilita isso, você tem receita oficial, vai lá financiar a tua casa, vão te pedir, não sei se alguém aqui que está assistindo já financiou imóvel, vão pedir para você a sua declaração de imposto de renda. Não tem como fugir disso. Sem a declaração de imposto de renda, sem ter renda comprovada e declarar para Receita, não vai conseguir um financiamento. E pode ser numa Caixa Federal, no Santander, num banco privado da vida, todos eles vão pedir isso daí. Sim. Né? E a pessoa, você também falou, né? Quando ela tem um MEI, ela consegue benefício de até empréstimo, né? Para poder Sim. comprar um negócio. Os bancos oferecem taxas muito atrativas para o MEI. A partir dos 3 meses já tem banco que você tem faturamento, consegue chegar lá comprovar o faturamento, principalmente se o seu faturamento for comprovado assim por um contador que assinou, ou se você tiver esse faturamento que passou pela conta corrente. Não adianta às vezes você chegar lá e falar, eu tenho um faturamento em 3 meses de bonito, de R$18 mil aqui, né? É uma média de 6 mil por mês. Tá, cadê o documento para você fazer o financiamento? Por quê? Eu preciso de uma declaração do seu contador. Eu não tenho contador. Tá, então me traz o extrato da sua conta onde você movimentou R$18 mil. Eu não movimento em conta corrente. Ou seja, ele não tem nada. Não adianta pôr dinheiro debaixo do colchão, tem que colocar na conta. É isso que Tem vai que colocar, tem que regularizar, tem que fazer, senão você perde oportunidades. Você tem uma prestação de serviço, eu tenho clientes aqui que cresceu indo para trabalhar para iniciativa pública, prestando serviço para iniciativa pública, prefeituras, órgãos públicos. Agora, como é que você entra lá se você não tiver uma empresa, um MEI que seja para entrar lá? Eu tenho um cliente que é MEI e ele lava cortinas aqui. Ele conseguiu pegar vários órgãos públicos, aqui, delegacias aqui, ele está fazendo a limpeza das cortinas, persianas da delegacia, que é o Estado de São Paulo que vai pagar para ele. Porque ele está com tudo regularizado. Sim, entrou no site para se cadastrar, para fazer o cadastro lá para apresentar o preço dele. O MEI tem preferência a todo e qualquer outro tipo de empresa na contratação. Entendeu? Você chega lá, se você é um MEI para prestar serviço dessa limpeza de cortina, você tem preferência ao Simples Nacional, a quem tem uma grande empresa do lucro presumido, do lucro real. Se você está dentro das condições, pode prestar serviço dentro de valor, você vai ter sempre preferência, você vai entrar na frente dos outros. Top, gente, que legal, hein? Tem que fazer uma outra live para poder vir com esses conteúdos aí quentes, hein, Jefferson? Porque é muito conteúdo. Tem bastante coisa. O MEI é a melhor porta de acesso para qualquer negócio. Você pode até, de repente, não viver muito tempo nele, porque seu negócio estoura em 2, 3 meses e vai para cima. Beleza? Para que se preocupar em pagar mais imposto? Para mim, ninguém deve se preocupar com pagar imposto. O imposto é consequência do que você vendeu. Se você tem que pagar 10%, você vai pagar 10% do que você vendeu. Não importa. Se você vender 1 milhão, você vai pagar 10%, beleza. Se você vender 10 milhões, vai pagar 10%, beleza. O importante é o quanto você fatura, o quanto você gera de receita e de resultados. O imposto sempre será consequência, desde que você tenha posto isso nas contas, tenha feito um preço que consiga fechar a conta na hora que você vende e sobra o lucro teu, beleza? Não se preocupe com o imposto. Sim. Não olhe para o volume, eu paguei muito imposto, estou perdendo dinheiro. Não, olhe para o que você está ganhando. A gente tem o costume, como muitos falam, olhar para o lado vazio do copo, olha para o lado cheio. Sim. Estou pagando, né? Mas você esqueceu que você está ganhando. Sim, exatamente. Perfeitamente. É por aí que tem que olhar. O empreendedor tem que olhar o quanto ganha. E dentro do que ele ganha, ele tem que ter condição de se pagar e sobrar para ele. É sempre essa a finalidade. Maravilha. O El falou, eu posso comprar uma casa no CPF e não pagar imposto? Eu não entendi muito a pergunta, comprar casa no CPF e não pagar imposto, mas você precisa...
Não tem Você jeito. comprar uma casa à vista no CPF, o que acontece para alguns, consegue juntar dinheiro e não faz financiamento, chega lá, não tem renda para comprovar, não tem como. Se perguntar para ele, de onde você conseguiu esse dinheiro? Ele não tem como comprovar, mas ele tem lá 300 mil na conta ao longo desses anos, ele conseguiu juntar e fazer a economia dele. Ele vai conseguir comprar, vai. Ele só não consegue declarar e não consegue mostrar para a Receita Federal a legalidade dessa compra. Mas ele consegue comprar. O que ele não consegue é financiar. Se depender de financiamento, aí ele não consegue comprar essa casa sem não pagar imposto. Não sei se é isso que a pessoa perguntou, se não for, ela replica aí, mas deve ser. Deve ser. Ah, mas é isso. Eu não, eu aqui perguntas eu fiz todas. Todas as perguntas que o pessoal me mandou. Gente, ó, muitas dúvidas vão surgir, porque sempre surge depois. Isso é normal, né? Até mesmo para a gente, às vezes a gente faz uma reunião e depois surge aquela, o que mesmo que podia fazer? O que... Gente, se vocês que ouviram ou vocês que vierem ouvir tiver dúvidas, a gente tem YouTube, a gente está no Instagram, Facebook, tem blog no nosso site. Tem lá os acessos para você nos chamar no WhatsApp. Os nossos especialistas no horário comercial estão lá atendendo. Se precisar de uma ajuda em alguma coisa que a gente possa contribuir, estamos de portas abertas para fazer esse ajuda. Está tudo no link da bio aqui do Insta. Você consegue ir lá tranquilamente. Aí, gente, entra lá aqui por cima. Tem um Labas Contabilidade. Ali vocês conseguem Basta contabilidade. Isso. ver, eles conseguem entender mais. Eles colocam bastante conteúdo também relacionado a BIM, para ajudar bastante. Nós vamos deixar algumas planilhas que ajudam bastante. Lá já tem uma, nós estamos postando mais, umas planilhas para o pessoal de MEI aprender a fazer o controle, quando ele mesmo faz esse controlezinho das vendas. Para preencher, é uma planilha Excel, mas pelo menos ele consegue ali em janeiro, fevereiro, colocando os valores do seu faturamento. Vamos ver se a gente disponibiliza, que a gente tem aqui ali na bio, para o pessoal que tiver interesse, controlezinho do conta corrente, do fluxo de caixa. Por quê? Isso nós não falamos assim a fundo, mas para ter dinheiro você precisa conhecer o que você está recebendo, para quem você está pagando e o que está sobrando. Como faz isso? Controlar a conta corrente dentro de uma planilhinha ou no caderno, como nós falamos, mas eu estou cedendo aqui uma planilhinha e fazer esse fluxo de caixa, saber quando esse dinheiro está entrando na sua empresa. Porque uma coisa é você vender e às vezes você vende no cartão para receber. E você também começa ali a descontar, antecipar toda a sua renda, você vai gerar um outro custo, muitas vezes, que são as taxas. E às vezes isso faz falta você perder as taxas do cartão, pagar essa antecipação. Principalmente se você não negociou bem as taxas. Gente, negocia a taxa. O banco vai dar a maior taxa possível ao que você chega, que você tem que pressionar para conseguir taxas melhores. É isso aí, gente. Gratidão, viu, Jefferson? Eu agradeço você, Catiane. Estamos aí à disposição. Para você também precisar de alguma coisa, basta nos chamar aí. Vamos trabalhar juntos aí, tá bom? Vamos para cima, gente. Gratidão por todo mundo que esteve aqui, viu? Entrem lá no perfil do Jefferson, da Base Contabilidade. Quem não me conhece, entra no meu também, como montar um negócio. Já me segue lá, tem conteúdo bastante mesmo para quem está empreendendo, para quem quer empreender principalmente e está se sentindo perdida no sentido de por onde eu vou, o que eu faço, como eu começo a minha loja online. Eu te ajudo com isso. Maravilha. Vamos juntos, vamos botar esse povo para vender. Isso mesmo. Beijão, um abraço, com Deus. Fique com Deus, tudo de bom. Boa semana para você.